E eu falei, cara, eu vou pular, velho. Vou pular. Tava sozinho lá? Tava sozinho, meu irmão tava lixando uma outra peça lá. Caramba. E eu falei, cara, eu vou pular. Fala, galerinha abençoada. Começando aqui mais um Testemunho em Casa. E hoje estamos aqui na casa do João. João, muito obrigado por ter aberto sua casa aqui pro testemunho. Cara, o prazer é tudo meu aí. Eu agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouco do meu testemunho, um pouco do que Deus fez na minha vida. Amém. E poder compartilhar com o pessoal de casa. E eu espero que possa edificar bastante vidas aí. Eu espero poder somar, né, bastante aí, tanto para você quanto para o pessoal que está em casa assistindo. Amém. Fiquei sabendo que tem um testemunho muito bom, hein? Olha, então, para mim foi muito bom. Tenho certeza que para mim foi muito bom. Não, tenho certeza disso. Mas vamos lá? Vamos lá. Então, vamos começar. Você já nasceu já numa família evangélica ou não? Como que foi? Então, o seu nascimento? Basicamente assim, desde que eu me conheço por gente, eu sou de berço cristão, né? Sim. Só que cristãos, assim, que não eram muito praticantes, né? Na época, quando eu nasci. E quando eu nasci, basicamente assim, a minha mãe e meu pai, eles estavam afastados dos caminhos de Deus, né? E desde o meu nascimento, assim, até próximo dos 3, 4 anos, assim, eu tive muita dificuldade, né? Eu tinha baixa imunidade, eu tinha baixa resistência ali, e isso aí complicava muito com relação à minha saúde. Sim. Né? Que a minha mãe, eu sei o que minha mãe conta, né? Por isso que eu te disse que desde que eu me conheço por gente, eu sou cristão, mas a minha mãe conta isso pra mim. Mas você já nasceu doente ou ficou doente depois? Você sabe ou não? Desde que eu nasci eu tinha essa complicação, assim, né? Eu tinha baixa imunidade, então qualquer coisa, tipo uma friagenzinha, um ventinho ali, eu já ficava mal e passava dias internado, né? 15 dias, 20 dias ali internado. E isso aí, a minha mãe me contou toda essa situação e foi tão ruim assim essa questão que o médico disse que eu não iria sobreviver. Caramba, com uma mãe deve ser horrível escutar isso, né? Com certeza. E o médico disse que eu não ia sobreviver mais e por conta daquela situação, né, muito fraco. Meu pai até, ele brincava, né, que eu até um ano e pouco assim, eu era muito pequenininho, assim, ao ponto de ele falava que eu parecia um filhotinho de cachorro, né? Meu pai gostava de mim bastante. E aí teve essas complicações e idas no médico e várias noites ali no médico, né? Sim. E até que o médico chegou para minha mãe e falou para ela que se eu sobrevivesse até os 5 anos e passasse disso, eu ia ter sequelas, né? Ia ter sequelas ali com a minha saúde. E uma delas que ele falou, devido à quantidade de antibiótico que eu tomava, ele disse que eu não ia ter dentes na boca. Caramba. Né? Disse que eu não ia poder ter dentes na boca ali, que isso influenciaria no crescimento dos meus dentes, né? E só que, como eu te disse, a minha mãe estava afastada dos caminhos de Deus, né? E até então ela tinha ido em todos os médicos, né? Só que ela nunca tinha optado pro médico dos médicos, né? Eu ia falar isso agora, hein? Não tinha optado pro médico dos médicos. E eu tenho uma tia que ela, na época assim, ela estava firme na igreja, né? Sim. Até hoje ela está firme na igreja, mas nessa época em questão ela estava firme e a minha mãe não estava. E ela chegou para minha mãe e trouxe uma oportunidade, assim, né? Falou, você já tentou de fato todos os médicos. Por que você não tenta o médico dos médicos? Por que você não vai para a igreja? Você está afastado dos caminhos de Deus, né? E aí, então, a minha mãe, ela tentou lutar ali, dizendo que não ia, até que a minha tia achou um dia do culto lá que ia ter um corredor de fogo, né? O pessoal, é uma campanha muito conhecida nas antigas, né? Que era... Mas não fala muito de placa de igreja aqui, mas é assembleia? É da Quadrangular. É da Quadrangular, isso. E até a igreja que eu frequento até hoje, né? Quadrangular, desde esse milagre aí, né? Até então eu não tenho saído da Quadrangular. E aí a minha tia falou para minha mãe sobre esse corredor de fogo, né? Que os pastores ali, os obreiros faziam um corredor de fato ali, e as pessoas passavam pelo meio ali, né? E cada um ali orando pela sua causa, orando ali aquilo que a pessoa queria buscar, né? E nisso a minha tia foi lá e a minha mãe, ela teve paralisia infantil com 1 ano de idade. Então ela não podia passar me carregando ali no corredor. Então ela passou na frente e eu passei atrás, com a minha tia ali me segurando no colo. Só que eu não dei paz naquele momento, assim. Eu comecei a chorar e comecei a gritar ali, eu não lembro, né, eu era muito pequeno, mas a minha mãe conta que doía o coração dela de saber que eu estava naquela situação,
né? E a minha tia, assim, ela falou, não, você vai passar e ele vai passar também, né? E a minha mãe, ela até conta, assim, que quando eu era pequeno, quando passava, né, antigamente tinha aquele carrinho do picolé, né, na rua, Sim. ela disse que eu tinha que, as crianças da família queriam comer, né? Mas se eu chupasse o picolé, assim, eu já ficava com pneumonia. É o suficiente já. Era o suficiente para acabar com a saúde, assim. Meu Deus. E aí... Uma criança não chupar um sorvete é Pois complicado, né? Exatamente. E aí até minha mãe falou que nesse dia, assim, do culto que teve, ela passou o carro do picolé, assim, e ela falou que ia comprar para mim, mesmo que isso fosse passar mal, mas que ela já ia deixar ali o enxoval preparado, porque ela já sabia que de noite, depois do culto, ela ia ter que ir comigo pro hospital, né? Tipo, ela deixou, né, eu comer o sorvete. Só que ela já imaginava que depois do culto eu ia começar a ficar mal e ia ter que ir para o médico de novo, então ela já separou ali a mochilinha com as roupas ali, já temendo que poderia ir para o hospital. Sim. Só que quando a gente foi e passou, foi uma situação difícil, né? Aquele griteiro ali e tal, só que depois disso parecia que eu tinha tomado um remédio, assim, sabe? Parecia que alguma coisa tinha sido injetada na minha corrente sanguínea, assim, que aquela baixa imunidade foi acabando e as coisas foram melhorando. E eu fui criando força, aquela criança que tinha o tamanho de um cachorrinho, igual meu pai dizia, foi criando força e crescendo e crescendo. E hoje, graças a Deus, eu não tenho nada na minha saúde, não tenho nenhuma... Aquilo que o médico falou, que eu ia ter sintomas, que eu ia ter sequelas ali, eu não tenho nenhuma sequela, né? Tipo, cresci até demais, eu acho. Cresci até demais, tem 1,89 m de altura. Tá vendo que tá com todos os dentes aí, né? Todos os dentes. Vai, que, ó. Todos os dentes, graças a Deus. Então, o que o médico disse que eu iria ter, graças a Deus, eu não tenho nada, né? Amém. Porque eu tenho certeza que a última palavra veio do médico dos médicos, né? Ele operou naquele corredor, ele que fez um milagre naquele dia. Que nem sua mãe estava afastada da igreja, né? Sim. Será que não foi muita fé da sua tia que falou, não, tenho fé que ele vai ser curado, vou levar ele lá? Pode ser também, não pode? Então, você já viu aquela passagem daquele homem que ele era o paralítico, que tiveram que destampar o teto da casa? Sim. Se você for ler naquela passagem, vai dizer, vendo-lhes a fé. Ele não fala vendo a fé da mãe, vendo a fé do pai daquele homem. Sim. Ele fala vendo-lhes a fé. Então eu acho assim que não era só a fé da minha mãe, era o ambiente. Era vendo Deus, ele vendo a fé de todos ali, ele operou o milagre. Né? Às vezes pode ser que a minha mãe ela estava com uma fé fraca, ela estava pensando, nossa, não sei se vai dar certo. Por tudo que já tinha passado. Né? Você pode até ver que ela não estava com uma fé tão equilibrada ali, porque ela já preparou a roupa para poder levar no médico. Né? Mas a sua tia em si, ela tinha fé, ela falou, vou levar lá porque ele vai ser curado. Isso que ele falou para sua mãe. Sim, né? Exatamente. Só, mas eu vejo ali que foi uma união das fés, né? Foi a união da fé da minha tia. E da igreja, né? Sim, com certeza. Já fizeram a campanha porque sabia que Deus estava ali. Exatamente. Amém. Então, eu creio assim que foi aquele ambiente ali, mas o ambiente por si só não cura, né? Sim. Quem fez o milagre ali, de fato, foi Deus. Não tenho dúvida disso, cara. E basicamente foi isso. Com relação à minha infância ali, teve essas complicações, mas graças a Deus, Deus me abençoou. Mas você, depois ficou curado, você foi uma criança normal, brincava na rua, saía brincar ou não? Brincava, cara, brincava. Oh, que glória, né? Mas eu tive uma infância, assim, um pouco curta, né? Sim. Que era mais médico, ficar mais no médico, ficar mais no hospital? Não, nessa parte não. Tanto que eu não lembro essa questão, assim, de ir pro médico, ir, assim, como eu era muito novo, eu não tenho recordação disso. Mas eu tive uma infância curta no sentido de que... Já vou falar um pouco mais, né? Mas o meu pai, ele... Quando eu era mais novo, a minha mãe e meu pai, eles brigavam muito, sabe? Sim. Tipo, eles tinham muitas discussões e muitos atritos ali, né? E... por diversos motivos, assim, é briga de casal. Você é casado, você sabe como é que é, né? Mas eles tinham confusões ali, tinham atritos, tinham brigas ali e tudo mais. E teve um dia lá, depois de vários momentos, eu lembro muito de eu e minha irmã, a gente ir comer chorando por conta daquelas brigas. Eu lembro muito, na nossa igreja tem um projeto de vida que a gente chama, que a gente faz um projeto para o ano que está vindo. Né? A gente finaliza o ano ali em dezembro, a gente faz esse projeto para o ano, no caso, para o ano que vem, né? Sim. E eu lembro que eu com 8 anos ali, eu fazia projetos para o meu pai e para minha mãe parar de brigar. Né, com 8, 9 anos, eu ia lá, dava meu joelho na igreja e orava a Deus que meu pai e minha mãe parem de brigar, que eles parem de discutir. E minha mãe, na época, ela já estava indo para a igreja,
né? E aí ela fez o curso de teologia e aí começou a ir mais firme ali na igreja e ela virou pastora titular de uma igreja, né? Hoje eu congrego na igreja que ela é pastora, congrego junto com ela, graças a Deus. Amém. Só que nessa época ela já era pastora, né? Dos meus 9 ali, 10 anos ali, ela já era pastora, só que o meu pai, ele não ia junto, sabe? Ele, algumas vezes ele ia, daqui a pouco ele parava, daqui a pouco ele ia, daqui a pouco ele parava, né? E eu orava para Deus para que, assim como Josué disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sim. Eu orava para isso, sabe? Mas o que acontecia? Eu falava para Deus o que ele deveria fazer. Eu falava, Deus, eu quero que meu pai e minha mãe parem de brigar e eu quero que meu pai venha para a igreja, que meu pai congregue junto com a gente, né? Que eu e a minha família possamos adorar a Deus. Esse você estava com quantos? 9 anos? Há uns 9, 10 anos. Assim. E eu orava nesse sentido, assim, sabe? Só que foram anos de projetos de vida. Tipo, anos ali, 4 anos ali de projeto de vida desse sentido, assim, e as coisas não mudavam, sabe? As coisas não mudavam, parecia que cada briga deles era pior, parecia que às vezes eu ia ver, assim, alguma coisa ruim acontecendo, assim, sabe? E até que chegou um momento que eu tenho certeza que aquilo foi uma revelação de Deus para mim, assim, sabe? Você questionava Deus ou não, nessa época? Por não tá dando certo? Eu acho que eu era muito novo para pensar nesse sentido. Pode ser. Mas eu só cria, assim, sabe? De que aquilo que eu tava orando ia acontecer. Só que chegou um momento, assim, que eu comecei a ver que a minha oração, ela já não estava sendo atendida. Anos se passaram ali e eles não paravam de brigar. E aí eu falei para Deus bem assim, Deus, até agora eu pedi pro Senhor fazer a minha vontade. Eu tô falando que meu pai e minha mãe parem de brigar. Mas será que é isso a vontade do Senhor? E aí, nesse momento, eu, sabendo que a vontade de Deus é melhor que a minha, com certeza, eu fui lá e falei, Deus, que seja feita a sua vontade. E eu falei com a minha mãe isso. Eu falei, mãe, como ela já estava mais para a igreja, né, mais firme ali do que eu e mais firme que meu pai, eu falei, mãe, eu sempre tenho orado, só que agora eu mudei a minha oração. Eu não estou pedindo mais para a senhora parar de brigar com o pai, eu estou pedindo para que Deus faça a vontade dele. E aí, cara, eu orei isso daí no projeto de vida, né, pro final do ano. E aí, no final daquele ano, meu pai foi embora de casa. E ele foi embora no dia 24 de dezembro, na véspera do Natal. E eu não sei se eu falei, mas a minha mãe, ela teve paralisia infantil com 1 ano de idade, né? Então ela nunca trabalhou, ela tinha a renda da igreja, mas a igreja estava começando ali ainda e ela não conseguia tirar um salário para ela, né? Não conseguia tirar nada ali, uma ajuda pastoral ali, não conseguia tirar, né? Mal tinha dinheiro para pagar as contas da igreja, né? As ofertas, né, que vinham para pagar a luz, a água, a internet da igreja, né? O aluguel, que a igreja não é nossa, né? E não tinha dinheiro para isso, né? E quando meu pai saiu de casa, ele era aposentado, a renda vinha toda dele, né? Então a gente passou uma situação difícil, né, ali, e ele foi embora quando eu tinha de 11 para 12 anos ali. E quando eu te disse que eu tive a infância curta, foi por conta disso, porque dali em diante eu comecei a trabalhar. É bem no começo da adolescência, na verdade. É, exatamente, mas se você for levar em consideração hoje, né, até a minha geração ali, todas as crianças de 12 anos estavam brincando, né, escola, e aí vai para casa, e aí faz um cursinho, e aí vai para alguma coisa assim nesse sentido, mas eu chegava da escola e ia trabalhar. Eu chegava da escola e ia trabalhar, eu cheguei a trabalhar de auxiliar de pedreiro com meu tio, não tinha um IPI, né, um equipamento de proteção individual, e eu entrava dentro da caixa, bater massa com chinelo, né, e aí o cimento corroía no meio dos dedos ali, e trabalhei para ganhar, entregando panfleto no sinaleiro, sabe, para ganhar R$5 à tarde, né, chegava ali 1 hora e ficava até às 5 para ganhar R$5, né, R$1 por hora, e para tentar levar um pouco de dinheiro para casa, né, para tentar ajudar minha mãe, para poder ajudar nas contas da casa, e por muitas vezes assim eu achava até que minha mãe era ruim, né, porque eu chegava lá com R$50, ganhava ali R$50 a semana, né, R$50 a semana, e aí falava para ela, ó, mãe, ganhei R$50, aí ela falava, então me dá os R$50, aí eu trabalhava, né, suava para conseguir aquele dinheiro, via meus amigos ali, a gente usava roupa que ganhava, né, usava roupa que ganhava ali, e eu via meus amigos com as roupas boas, com os materiais bons, os lápis da Faber-Castell, daqueles que importados ali, né?
E aí, cara, eu vi aquela situação e eu queria para mim também, né? Só que eu não conseguia, né? Não podia comprar ali, então eu achava que minha mãe era ruim às vezes. Até o dia que ela chegou para mim e falou bem assim: não, você não vai me dar o dinheiro dessa vez. Eu quero que você vá no mercado e vai comprar com R$ 50. Aí naquela época ainda estava melhor que hoje, né? Você voltava com um pouco mais de coisa com R$ 50. Isso é difícil. Mas quando eu fui, eu lembro que eu voltei com umas 3 sacolas, assim, sabe? E era, tipo, pouca coisa, né? E aquilo lá foi ela tentando fazer eu entender que R$ 50 não era nada, né? Ela me mostrando que os R$ 50 que eu tava chorando para dar para ela, para casa, ia num dia. Não era para comer quase. Não, era para tomar um pão pro café e uma mistura para poder fazer na janta, né? Então teve essa questão ali e eu comecei a trabalhar e comecei ali ir fazendo ali, né, para conseguir ajudar a minha mãe ali dentro de casa, para conseguir ajudar ali dentro da casa da minha mãe, para a gente poder ter uma condição melhor, né? Só que até nisso eu vejo Deus, sabe? Porque na hora eu pedi para Deus para ele fazer a vontade dele, né? Você aprendeu a oração certa, né? Exatamente. Sim. Eu pedi para Deus fazer a vontade dele. E, cara, no momento eu não entendi, assim, sabe? Quando meu pai saiu. Eu não entendi, eu até meio que culpei a Deus, assim, falei, ô Deus, como é que o senhor fez essas coisas? Essa era a sua vontade? Não foi embora? Exatamente. E aí, cara, e ainda no dia, né, do Natal, né? E aí... Acabou com as festas. Pois é. Eu fiquei bem triste, assim, nesse sentido, e culpava muito a Deus, assim, e essa questão das necessidades ali, a gente passando, dificuldade. Só que eu vou te falar o seguinte, cara, que tinha dias que a gente olhava assim e a gente já pensava, não tem dinheiro para comprar e não tem, tipo, mistura para poder comer à noite. Aí seu pai, depois que foi embora, não ajudou mais? Então ele ficou um tempo até começar a pagar a pensão, né? Ficou um tempo ali, aí a gente naquele tempo teve que se virar. Ficou apertado, né? Mas mesmo depois que ele começou a pagar a pensão, era R$ 600. E aí que era aqueles R$ 600 que tinha, né? Então, tipo, naquela época já era difícil, imagine hoje, né? E R$ 600. Então não ajudava, né? A gente sabe que R$ 600 assim não dá para fazer muita coisa. Não dá, né? Isso é verdade. E aí eu peguei ali, cara, e a gente passava, igual eu te disse, tinha dias que a gente não tinha dinheiro para comprar e a gente já sabia que de noite não ia ter. E a minha mãe ela é uma carnívora, cara, ela gosta muito de churrasco, tá? Se você quiser fazer um churrasco, chama ela, Partiu, então. que ela é a mulher do churrasco, cara. E tinha dias assim, como eu disse para você, que a gente não tinha condições e a gente sabia que não tinha, e ela chegava assim e falava, nossa, eu queria tanto comer uma carne, queria tanto comer alguma coisa assim, sabe, queria tanto fazer alguma coisa específica. E cara, eu vou te falar que Deus mandava pessoas na nossa casa. É só, né? Mandava, e às vezes ela falava, nossa, eu queria tanto comer um churrasco disso. Aí chegava alguém lá e trazia aquela carne que ela falava, parecia. Deus, ele honrou a gente. Eu tava assim, né? Não, exatamente, cara. É o que eu pensei, assim. Maravilhoso. Quando eu falei para Deus fazer a vontade dele, na hora eu não entendi. A gente passou por momentos difíceis, mas Deus nunca deixou faltar nada, cara. Amém, Deus nunca deixou faltar nada. Quando a gente pensava que, pô, vai faltar aquilo, Deus mandava um guerreiro lá. Já. Exatamente. E aí chegava o irmão lá falando, pastora, Deus colocou na minha cabeça hoje de manhã que era para eu trazer 1 quilo de carne para a senhora aqui. Ou às vezes chegava um irmão lá com 5 quilos de carne, que durava uma semana, sabe? Então Deus, ele mandava a provisão ali pra gente, assim como o povo no deserto lá. Sim. Deus mandava um maná pra gente todos os dias ali, e a gente conseguiu vencer esse momento de dificuldade. Amém, né? amém. E a gente conseguiu vencer esse momento de difícil ali, e Deus abençoou, e eu creio também que essa questão de eu ter trabalhado, eu olho assim e penso que foi um pouco ruim por eu ter perdido um pouco da minha infância, né? Um pouco da minha adolescência ali. Só que eu acho que isso ajudou a formar quem eu sou hoje. Com certeza. Né? A responsabilidade, né? As coisas que... O jeito que eu enxergo... O caráter, né? Exatamente. Mas nesse meio tempo que aconteceu tudo isso, você não saiu da igreja? Não desviou nada? Continuou na igreja? Não? Então, como até o diabo, né? O diabo era um anjo que estava no céu, né? Mas fez coisas erradas, né? E eu mesmo estando dentro da igreja, né, eu mesmo estando ali dentro da igreja com a minha mãe, e desde dos meus 8 anos ali, a gente já estava na igreja que era da minha mãe ali, mas teve um momento que eu decidi sair dos caminhos de Deus, né, não foi não olha assim como se fosse uma decisão, eu cheguei um dia e falei, eu quero experimentar aquilo, mas aos poucos assim, eu olhava e falava, deve ser bom.
né, algumas coisas ali. Mas foi pela amizade ou não? Olha, eu acho que também, né? Não posso dizer para você que Sim, não tinha, 100%, né? mas Influencia, mas a gente tem também o livre-arbítrio da gente, né? exatamente. Ninguém me forçou a fazer nada, Entendo. né? Ninguém me forçou a fazer nada, mas eu escolhi as amizades, né? Eu escolhi as amizades das pessoas que eu queria perto de mim, eu escolhi ali o ambiente que eu queria estar, né? E isso levou ali a me afastar dos caminhos de Deus, né? E quando eu me afastei, eu estava trabalhando, estava estudando, né? E até dentro da igreja, né? Quando eu lembro até hoje, teve uma irmã da igreja lá que eu posava na casa dela, tinha um filho dela que ele era muito meu amigo assim, e essa irmã, mesmo estando na igreja, ela estava lutando contra o vício do cigarro. E hoje ela já é liberta desse vício do cigarro, não tá mais, não fuma mais e tal. Mas eu lembro que teve um dia que ela me falou assim, falou: "Filho, acende esse cigarro pra tia lá no fogão." Eu tinha uns 12, 13 anos, assim, sabe? E ela pegou assim e falou: "Acende esse cigarro no fogão." Aí eu peguei lá, acendi o cigarro, aí eu já dei umas puxadas, sabe, no cigarro, assim, uns 12 anos, assim, já fui lá e fumei o cigarro da irmã lá, da igreja, e, cara, fui fazendo isso, sabe? Aos poucos ali fui experimentando, fui bebendo, né? Fui conhecendo ali, às vezes, ia ter alguma coisa da escola, com os colegas da escola, e aí aparecia alguém com uma latinha de cerveja, alguma coisa assim, e eu ia experimentando, né? Para mim aquilo ali era tudo novo, eu não sabia. Para mim eu só tinha a minha mãe e meu pai não fumavam e não bebiam. Então eu não tinha uma referência daquilo ali dentro de casa, né? E eu comecei a experimentar, né? Comecei a experimentar e nisso ali eu comecei a me afastar dos caminhos de Deus. Comecei a experimentar ali a bebida, né? Comecei a experimentar ali o cigarro. Na minha época estava muito em alta o narguilé, né? E através do narguilé ali, eu fui fumando narguilé e naquelas rodas dos colegas, né? E... Tava gostando? Olha, eu vou te falar que o mundo é prazeroso, né, cara? Prazeroso, né? É prazeroso, mas é um prazer momentâneo. Sim. Né? Um prazer ali que você enche a cara ali e no outro dia você só tem dor de cabeça e aí uns colegas te zoando lá, dizendo que, você fez aquilo e você nem lembrava, né? Aí você vai lá e tava, né, naquela situação ruim ali. Né? E junto com isso, cara, uma coisa que hoje eu olho assim, a pessoa fazer coisas erradas não é só o beber e o fumar, né? Eu acredito assim que a palavra de Deus diz quando ela fala quando Jesus fala, né, sede meus imitadores, né? Jesus não falava palavrão, não, né? Não falava nenhuma palavra nesse sentido. Jesus, quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? A verdade é a verdade não é mentira, né? Então, a mentira não vem de Deus, né? Quando ele fala não dar falso testemunho, e eu era um cara especialista em dar falso testemunho, né? Tipo, muito mentiroso, falava muito palavrão, né? Não na minha casa, né? Dentro da minha casa eu era uma pessoa, mas com os meus amigos, com os meus colegas ali, eu era outra pessoa, né? E isso daí tudo me afastava de Deus, né? E até pelo fato assim de eu não guardar o meu corpo, né? Pelo fato assim de eu sair e um dia eu tava com uma menina. E aí no outro dia eu não me guardava para quando eu tivesse uma esposa, né? Eu tava ali todo momento ali e era realmente aquele prazer da carne, né? Tentando buscar o prazer da carne, nada tentando alimentar o meu espírito, né? E até que teve um dia que, como eu disse com a questão do meu pai, né? A vontade de Deus foi feita. Né? A vontade de Deus foi feita, não era a minha vontade, na hora eu não entendi. Sim. Mas a vontade de Deus foi feita. Aconteceu uma situação que eu tinha bebido demais e estava muito louco, sabe? E só que eu fiz isso aí antes de ir para a escola. Antes de ir para a escola, e aí a minha mãe me buscou, né, na escola, ligaram para minha mãe dizendo que, olha, ele tá aqui, não consegue nem dar um passo, vem buscar ele, né? E aí minha mãe não sabia que eu usava nada, não sabia que eu bebia nada, não sabia de nada. Para ela você era o menininho da igreja. Para ela eu era o menininho da igreja, né? Aí ela descobriu que eu fazia essas coisas erradas da pior maneira, né? Já foi me buscar na escola lá. E aí, cara, como eu te disse, minha mãe anda de muleta, né? E eu sentado no chão assim, sentado parecia que eu ia cair. Caramba. Sabe? Eu tava bem maluco assim, sabe?
E aí eu lembro que me colocaram numa sala e tinha um corredor para chegar nessa sala e eu só ouvia a muleta da minha mãe chegando assim. Aquela batida da muleta no chão, assim, fazendo toque, toque. E, cara, aquilo ali para mim parecia, sei lá, sabe aquelas guilhotinas assim da época medieval, que os caras vão girando para poder subir o negócio? Cara, parecia esse barulho assim, sabe? Eu comecei a ficar em pânico assim e eu acho que começou a me dar junto uma crise de ansiedade assim e eu comecei a passar muito mal, cara. Muito mal mesmo, e aquilo ali ficou um exemplo de algo ridículo dentro da escola, assim, sabe? A minha mãe, assim, ela falou, você bebeu, você fez coisa errada, você vai assumir as consequências. E na hora, assim, a professora falou, quer que eu chame alguém para ajudar a levantar ele? A minha mãe falou, não, ele que fez, ele que vai assumir as consequências dele. Nem se ele fosse arrastando até o carro, mas ele vai se arrastando. E, cara, eu saía assim, pegava numa parede, juntava em alguma coisa, mas eu fui sozinho, sabe? Minha mãe falou, não, você que fez. Você tem que assumir as suas consequências. Você tem que assumir as consequências dos seus atos. Legal isso aí, cara. Não passou a mão na sua cabeça. Não. Por mais que ela fosse pastora, sua mãe não passou a mão. Exatamente. Ela fez que Sim, com certeza. Ela foi uma mãe de verdade. É verdade. E, cara, eu passava assim naquele corredor se arrastando e eu via os meus colegas assim, me olhando e rindo da minha cara, assim, sabe? Ninguém pensando se eu tava mal, ninguém pensando se eu tava bem de saúde, porque querendo ou não, isso aí poderia levar a alguma complicação, certeza, né? Alguma coisa ali, né? E ninguém preocupado, o pessoal tudo brincando, tudo rindo. E aí, resumindo, cara, quando eu saí daquela situação, eu já não tinha amigo nenhum mais, cara. Os meus amigos que eram da loucura lá, para eles eu era o cara que deu PT, o cara que passou vergonha. Então eles eu já não tinha mais. Uhum. E até os meus colegas que eram da igreja, né, que eram da minha escola ali e tal, que iam para a igreja, eu lembro da família deles falando, não chega perto desse cara. Vai desviar você. Vai desviar você. Então eu cheguei numa hora assim que eu não tinha mais ninguém. Tava sozinho. E naquela época foi bem próximo ali, uns anos depois de que meu pai foi embora de casa, e eu unindo aquela situação do meu pai ter ido embora de casa com esse afastamento dos meus amigos, essa solidão assim, eu comecei a entrar em depressão, cara. Caramba. Comecei a entrar em depressão ali e o inimigo foi colocando pensamentos suicidas na minha mente, sabe? O inimigo foi colocando pensamentos suicidas na minha mente ali, tentando me tirar do foco de tudo isso dentro da igreja, cara. E ninguém entendia, cara. Ninguém olhava, as pessoas olhavam e falavam, você não tem motivo para isso. Mas eu vou falar para você que uma pessoa, quando ela pensa em se matar, não é só uma coisa. É bom se fosse só uma coisa, né? Mas normalmente são vários pensamentos que eu tenho certeza que é o inimigo que coloca na nossa mente. Ó, tem isso, tem aquilo, você tem que trabalhar. Cara, eu vi as pessoas indo para as festas, aniversário dos meus amigos, e eu estava trabalhando. Tinha até célula da igreja de noite, e meus amigos indo lá, e eu saio às 8 horas do trabalho, cara. Eu com 14 anos, saindo 8 horas da noite, né? E tudo aquilo ali gerou uma depressão na minha mente. Né? Tudo aquilo ali começou a fazer ali eu pensar em... E eu vou te falar, cara, o pensamento de suicida, ele não vem porque a pessoa quer morrer, ele vem porque a pessoa quer viver. Só que eu não aguentava mais, cara. Tá cansado. Eu não aguentava mais aqueles pensamentos na minha mente ali, poxa, seu pai foi embora, né? E toda aquela questão ali, e você ir trabalhar, e você ir fazer, e você não tem amigo para contar. E a minha mãe, quando aconteceu essa situação, ela, todos os dias, assim, quando eu chegava em casa, ela vinha e me abraçava. Só que me abraçava, ela me cheirava, porque ela tinha medo de eu estar bebendo ou fazendo alguma coisa. Né? Então, para mim, parecia que, por mais que a minha mãe estava se preocupando comigo, mas parecia que, para mim, aquilo ali, eu não tinha minha mãe do meu lado. Tipo aquele negócio, você tá com nós, você tá com eles. Né? Parecia que minha mãe estava com eles, não estava comigo. Né? E eu falava para ela, mãe, eu tô mal. Eu não aguentava ficar de pé. Sabe, às vezes, assim, aquela depressão, assim, entrava e virava uma crise de ansiedade, um pânico ali, sabe? E eu não aguentava, cara. Eu comecei a ter vários gatilhos, assim, né? Às vezes eu estava andando em algum lugar com muita gente e eu lembrava daquela sensação de todos me olhando na escola e todos me olhando na escola e eu estava caído no chão. E aquilo me dava um gatilho. Se eu estivesse no shopping, sei lá, na igreja, com muita gente ao meu redor, eu sentia a mesma moleza que eu senti naquela época. Era um gatilho do meu subconsciente.
né? E através ali do inimigo colocando esses pensamentos. Eu sei que esse é um assunto muito forte, mas chegou algum momento, pá, eu vou colocar uma corda aqui, vou pegar uma faca. Chegou algum momento isso ou não? Então, cara, o meu irmão, ele tem uma empresa de desentupidora, sabe? E ele também tem uma empresa de limpar coifa, sabe aquelas coifas de restaurante, né? Que fica em cima do forno, em cima do fogão. Sim. E meu irmão, ele trabalha com isso. E alguns dias, assim, ele precisava de gente para ajudar ele, né? E normalmente essa coifa que fica dentro da casa, ela, dentro do restaurante, né? No restaurante ela tá aqui pequenininha, Sim. né? Mas ela tem um tubo que sobe até lá em cima. E um dia a gente foi limpar uma coifa de um hotel, né? E a gente foi limpar essa coifa desse hotel e esse hotel tinha vários andares. E o duto, né? O tubo dessa coifa saía lá no último andar, cara. E aí a gente estava lá limpando e enquanto a gente estava ali, e eu estava na beirada do hotel, assim. Tava naquele hotel gigante, assim, e eu aqui na beirada do hotel, e começou a vir aqueles pensamentos na minha mente, assim, sabe? Acaba com isso, cara. Caramba. Acaba com isso, deixa isso aí, e Não vale a pena. não vale a pena. E como eu te disse, eu não queria morrer. Eu queria viver, mas eu queria viver uma vida que não fosse aquela. Sim. Eu não queria passar por aquelas situações. Eu não queria ter aquelas experiências que eu estava tendo. Eu acho que aquele momento era o momento que eu deveria estar fazendo outras coisas, né? E naquele momento veio esses vários pensamentos na minha mente, assim, e eu falei, cara, vou pular, velho. Vou pular. Tava sozinho lá? Tava sozinho, meu irmão tava lixando uma outra peça lá. Caramba. E eu falei, cara, eu vou pular. E eu até sentia como se o vento falasse. Porque eu tava assim, em cima daquele prédio, e eu tava aqui, e eu sentia como se o vento pegasse assim e me empurrava um pouco, não? E me empurrava, só que aquele vento, ele me confortava, assim, sabe? E ele falava, tipo, vai dar certo, cara, vai, pula, pode pular que vai dar certo. Caramba. Como se fosse algo assim, sabe? E até que, como se fosse um vento contrário, assim, sabe? Um vento contrário ali, e aquele vento, ele me abraçou, cara. E naquele momento eu senti, assim, como se fosse um abraço divino, assim, sabe? Como se fosse um abraço divino, assim, dizendo pra mim que aquele não era o fim, sabe? Que poderia ser o começo ali ou não? Não digo que seria, pode ser que sim, com outras palavras, Sim. né? Mas naquele momento, assim, eu vi o amor de Deus, assim, por mim, falando, tipo, pro mundo você não tem valor nenhum, mas para mim você tem valor, né? Pro mundo você é aquele cara que passou vergonha na escola, né? Para sua mãe você é o filho que tá dando problema, né? Mas para mim você tem valor. E se você pular, como é que eu vou fazer, né? Cara, né? Você vê, todos os grandes da Bíblia caíram. Sim. E nós? Cara. Nós não vai cair? Cai. É verdade. Todos podem ver que todos da Bíblia, os grandes caíram. Então, sim. Nós somos fracos, nós somos pecadores, não adianta, nós vamos cair. Exatamente. Nós tem que ter consciência que Deus perdoa se a gente pegar, se arrepender de coração. É mesmo. Então. E naquele momento ali, eu desci daquela ponta ali daquele prédio, né? Uhum. E até não conseguia ficar mais perto lá. Eu desci lá, falei com meu irmão, falei, se você puder lixar lá em cima pra mim lá, que eu não quero ficar mais lá, não. Comecei a passar mal, fui pro carro ali, depois abri meu coração pra ele. Ele é pastor hoje também. Nossa. E da Advec. Que família abençoada, hein? Abençoado hoje o pessoal. Daqui a pouco você vai virar pastor também, não vai não? Olha, eu tô estudando para ser pastor, amém, cara. Tô no meu primeiro ano aí de teologia. Receba, cara. Nossa, tô no meu primeiro ano de teologia e se Deus quiser eu vou um dia... Mas isso aí é um título. Né? Eu creio que realmente. Ser pastor é um chamado, é um dom. Com certeza. Né? É um dom. Tem muitos pastores hoje em dia aí que são gerentes, né? Ele é chefe, não é pastor. O pastor tem que ter amor pela alma, o pastor tem que ter o carinho pelas almas, né? E eu vejo isso na minha mãe, né? E isso daí eu quero um dia chegar e conseguir ter o mesmo sentimento que ela tem pelas almas. Amém, já tem, já. Amém. E eu falei para o meu irmão essa situação, ele já me desceu de lá, falou, não, vai pro carro, fica lá, descansa um pouco. E aí ele terminou, esse serviço era de madrugada, cara. De madrugada esse serviço, eu lá com uns 15 anos lá trabalhando de madrugada, né? E porque o restaurante fechava 11 horas da noite, e aí só podia fazer o serviço de madrugada, né? Então era de madrugada, ele estava fazendo aquele serviço. E aí foi isso, cara, basicamente assim. Daquele momento em diante, eu comecei a tentar lutar contra aquela situação, né? E quando vinha aqueles pensamentos na minha mente ali de desiste, vai, para, se mata, morre, na minha mente assim, enquanto vinham aqueles pensamentos, eu tentava
uma forma paliativa ali, falar para mim mesmo, assim, que... Voltando aqui, teve uma chuva de vento e pedra aqui, mas nada vai atrapalhar nosso testemunho aqui. Vamos lá? Vamos lá, continuidade. A casa aguentou as pedras. Estava querendo atrapalhar nosso testemunho aqui, mas não vai dar certo, não. E então a gente parou naquela parte lá que eu tava falando que eu decidi não pular, né? Sim. Eu decidi não pular ali, que Deus, ele me acolheu naquele momento ali, né? Sim. E que eu fui pro carro, né, e tudo mais. E depois daquilo ali, eu, na tentativa ali de tirar aquelas frases, aquelas palavras da minha mente ali, quando vinham aquelas palavras, é uma coisa até engraçada, né? Mas eu cantava louvores na minha mente, assim, sabe? Quando vinham aqueles pensamentos ruins ali, se mata, vai, pula, eu falava para mim mesmo ali, não, eu vou cantar o louvor, porque eu sei que o louvor, ele traz vida, o louvor, ele vai me ajudar. E aí, é como se eu substituísse, assim, sabe? Como esse copo tá aqui, aí eu tirasse esse copo e colocasse um outro copo aqui, sabe? Eu substituía da minha mente aqueles pensamentos e colocava louvores ali, sabe? Cantava louvores ali na minha mente, e aquilo foi me ajudando. Sim. Né? Aquilo foi me ajudando, e eu vou ser bem sincero com você, eu nunca fui num psicólogo, cara. Nunca fui num psiquiatra, mesmo tendo todas essas situações assim. Não estou dizendo mal de quem vai, não, sim, né? Mas eu estou dizendo que hoje eu sou curado, né? Fui curado de toda essa situação, de toda essa depressão que eu tive. Eu fui curado e foi só Deus, cara. Ele foi seu psicólogo. Ele foi meu psicólogo, né? Tudo era através da oração. Como ele foi médico quando você era criança. Exatamente. Ele foi médico de novo. Né? É mesmo. E tudo aí foi através dele, ele me curando, ele me protegendo, ele me dando sabedoria ali, né, para tirar aqueles pensamentos da minha mente. Foi tudo através dele. Ele ali que fez toda essa cura mental ali, né? Uhum. E logo depois ali que aconteceu essa situação, né, eu tinha ali em torno de uns 17 anos ali, eu conheci minha esposa. Conheci a minha esposa ali, eu estava trabalhando num restaurante, né? Aí no restaurante eu conheci a minha sogra, né? E a minha sogra, ela foi usada por Deus ali para me apresentar para minha esposa, né? Ela olhou ali e falou: esse cara aí, por mais que eu vivi uma vida ruim, né? Não tão ruim, né? Mas uma vida que não era uma vida segundo os princípios de Deus, né? Mas ela viu que eu tinha, ainda assim era uma pessoa melhor, né? Trabalhador ali, né? Que corria atrás das minhas coisas e que era temente a Deus, né? Acima de tudo era temente a Deus. Você já estava mais firme na igreja já? Já, mas eu ainda assim não estava tão firme, né? Uhum. E naquela época, assim, eu lembro que eu pedia muito a Deus, assim, que eu queria fazer tudo certo, né? Falava para Deus, eu quero... Já tinha mudado aquela minha mente ali, daquela juventude maluca, né? E falei, Deus, eu quero uma pessoa que me aproxime do Senhor, né? Quero uma pessoa que me aproxime de Ti, assim, e que me ajude a estar com o Senhor, né? Que não me afaste, né? Mas que me aproxime do Senhor. E aí, nessa de conhecer minha sogra ali, ela me apresentou ali para Cecília, né? Que é a minha esposa hoje, a gente já tá junto faz 8 anos, vai fazer 8 anos, né? E a gente é casado há 4 anos, né? E que a gente se conhece tem uns 8 anos. A gente começou, do tempo que a gente começou a namorar, vai fazer 7 anos, né? E nessa situação, eu não sabia, né, que Deus tinha todo esse propósito. Hoje eu olho e vejo o propósito, né? Vejo toda aquela questão que aconteceu. Só que quando eu conheci ela, por mais que eu queria, mas quando Jesus ele fala que a carne é fraca mesmo. Sim. Né? A carne é fraca e, cara, eu orei para Deus, falei, Deus, eu quero alguém que me aproxime de Ti. Aí eu quis desaproximar ela, né? Ela estava aproximada de Deus, né? Ela também queria algo certo, ela também queria algo duradouro, não queria algo momentâneo, ela queria alguém para casar, né? E aí ela achou eu lá perdido lá, e ela é mais nova que eu, né? E, cara, ela, por mais que ela é mais nova, mas ela teve muito mais maturidade que eu. Porque teve um dia, assim, que eu tava possuído pela carne, né? Logo no começo, que a gente começou a namorar, assim,
e eu comecei a induzir, tentar fazer coisas, Sim. né, com ela. E chegou um momento assim, cara, e não foi nada assim, sabe, tipo, de nada absurdo, foi coisas assim, tipo, você tá ali no beijinho e eu queria algo a mais com o beijinho, e aí ela me segurou assim e falou, não, para com isso, cara, não quero nada disso. Aí eu, como eu tava no começo, fiquei, cara, a mulher quando ela fala não é porque ela quer. Eu na minha cabeça pensei isso, cara. Aí Fazendo de difícil. tá se fazendo de difícil, mas ela quer, mas, cara, na questão dela, ela tava não querendo mesmo. Tava firme. E aí ela me falou assim, cara, eu bati o pé, falei, não, vou fazer birra, cara, eu vou dar uma de maluco aqui, vou falar o que essa mulher tá pensando, né? Aí fiz uma birra ali, fui embora embirrado lá, emburrado, e aí ela chegou pra mim, quando eu tava indo embora, ela falou bem assim, ó, já vou te falar uma coisa, se você quer alguém igual às outras, vai com as outras. Porque eu sou diferente, eu quero alguém que eu vou fazer alguma coisa só quando eu casar com o cara. Aí pra mim, que tava lá com aqueles hormônios, toda a flor da pele ali, eu falei, cara, isso vai ser difícil, cara. Mas depois, quando eu fui embora, pensando com mais calma, eu falei, isso aí é a resposta de oração. Porque eu tava pedindo pra Deus alguém que me aproximasse dele. E a gente namorou ali por uns 3 anos ali, 3 anos? A gente namorou por uns 2 anos, ficou noivo, e aí ficamos noivos por 1 ano, né? E aí a gente casou, cara, graças a Deus ali. E Deus abençoou a nossa vida, sabe? Só que nesse meio tempo ali, a gente teve um marco na nossa história. Tanto na minha vida quanto na vida dela. Quando a gente começou a namorar em 2019, quando foi no meio de 2020, eu tinha recém entrado no exército. Né? Eu tinha recém entrado no exército. E, cara, eu tava na minha formação ali, né, dentro do exército. E eu não servi o exército como o soldado recruta entra, né? Eu servi o exército como um aluno do núcleo de preparação de oficiais da reserva. Porque quando alguém vai servir o serviço militar obrigatório e essa pessoa não tem faculdade nenhuma, não está cursando faculdade, ela entra como soldado, recruta, do efetivo variável que eles chamam, né? E só que eu estava fazendo faculdade na época e entrei como aluno, né? E isso é uma oportunidade de vida gigantesca, assim, sabe? É aquela situação assim onde você... Todos ali da sua idade ali estão ganhando R$ 1.000 ali e você, num salto, vai para 6, né? E... Só que eu não estava nessa situação ainda. Eu estava ganhando os 1.000 e pouco no quartel como aluno. Mas eu tinha o sonho de conseguir alcançar essa situação, né? Só que na minha formação, cara, eu era difícil, cara. Eu era difícil, assim, sabe? Eu dava muito trabalho e tinha muita dificuldade de conseguir cumprir ali com as exigências, com os padrões, né? E até que um momento eu cheguei para Deus, assim, e falei, Deus, eu quero muito isso. Eu vou poder ajudar minha mãe, vou poder ajudar a minha casa. Eu não estava casado ainda, mas eu tinha planos. Sim. Né? Comecei a falar para Deus, eu quero muito. E só que eu estava ainda naquela questão de mentiras, naquela questão de falar palavrões, né? E não bebia mais, não fumava, mas eu ainda assim vivia e ainda tinha aquelas vontades da carne de fazer algo, né? Com a Cecília, né? E num dia chegou, num culto na nossa igreja, chegou uma pastora e ela pegou na minha mão e ela falou bem assim, Deus ele vai mudar a sua vida da água para o vinho. Só que para você conseguir fazer isso, você vai ter que... Tudo que é errado, você vai ter que parar de fazer. Exatamente tudo, senão não vai acontecer. Palavrão, mentira. E ela até deu um exemplo, assim, na época eu estava tirando a carteira e ela falou até andar de carro sem carteira. Ela falou até isso, até andar de carro sem carteira. E na época eu tava começando, então eu pegava o carro da minha mãe para dar umas treinadas, assim, sabe? Não ia longe, não ia nada, mas é errado. É errado. Né? O errado é errado mesmo que todo mundo faça, né? Felizmente a lei do homem tá, tem que seguir. Exatamente. E aí, cara, ela me falou aquele negócio e a partir daquele momento eu comecei a me policiar. Muito mais. Sabe? Comecei a corrigir as minhas palavras, comecei pedir perdão para Deus, identificar logo que eu cometia um pecado, falava um palavrão ali, Deus me perdoa por ter falado isso, me perdoa, e aí não quero fazer mais. E as mentiras também, as enganações também,
e Deus me perdoa por isso, Deus me perdoa por aquilo, Deus me perdoa por aquilo ali. E eu comecei a deixar de fazer tudo aquilo ali, sabe? E aí, cara, do meio de 2020 até o final, Deus, de fato, cara, foi uma coisa divina, assim, Deus começou a melhorar as minhas classificações dentro do quartel, né? E ele começou a abençoar ali, e eu fui subindo as classificações, né? Fui subindo ali, e de modo com que eu conseguisse alcançar aquele objetivo que eu tinha. Olha só. Né? E, cara, isso foi o começo de tudo, né? Onde foi o começo ali que através... Eu sou muito grato ao Exército hoje, mas eu sou muito mais grato a Deus, porque foi Deus que me colocou lá dentro. Porque através desse trabalho dentro do quartel hoje, eu pude... A primeira coisa, né, que eu pude fazer foi ter uma independência financeira, né, poder ter aquilo que é meu. Eu já tinha, né, aquela responsabilidade de ir trabalhar, de fazer ali, para ajudar a sustentar a minha casa, sustentar a minha família, mas eu não era o provedor, né? A minha mãe ali com a igreja, e aí tinha a pensão do meu pai, e eu não era o que provia as coisas para casa. Mas a partir daquele momento que eu entrei ali e consegui passar por todo aquele ano de formação, né, eu de fato virei o provedor da minha casa, né? E aí no ano seguinte, em 2021, eu fui transferido para uma outra cidade, né? Fiquei ali em 2020, em Curitiba, me formando ali. Em 2021 eu fui transferido para outra cidade. Em 2022 eu e a Cecília a gente casou, né? Em 2022 eu e a Cecília a gente casou e ela foi morar comigo. Então, ela ficava aqui, você ficava lá e... Exatamente, a gente ficou um ano namorando, noivos, né? À distância ali. E aquilo ali foi mais uma prova pra gente. Conseguia vir direto ou não? Eu tentava... Uma por mês? Então, eu tentava vir, tipo, cada final de semana. Mas às vezes não podia, né? Era longe a cidade, não? Dá uns 400 quilômetros daqui, no norte do Paraná. Longinho. E aí eu tava lá e eu tentando ir lá provações. Porque lá eu tava noivo, sozinho. Um monte de homem em volta. Exatamente, e ali, e como eu disse, a carne é fraca. Não, sim. Mas, e a gente, quando eu ia ver ela também, a gente não fazia nada, né? A gente tentando ali se guardar para quando casasse, né? E foi isso que aconteceu, cara. Quando eu fui lá para Apucarana, foi a maior prova, assim, da minha vida, assim mesmo. Mas Deus, ele me deu força, assim como ele me deu força desde que eu nasci, ele me deu forças lá também. E ele me ajudou, e aí a gente conseguiu casar. E eu fico muito grato a Deus porque eu pude pagar o casamento. Sua mãe fez o casamento? Não? Minha mãe fez o casamento. Da hora, né, graças a Deus, minha mãe que fez o meu casamento. Agora, só cortando um pouquinho, eu fiquei imaginando agora, vendo na minha cabeça. Ela lá no começo, talvez não vai sobreviver, ela casando com você. Exatamente. A felicidade da sua mãe, cara. É verdade. Que pensa. E eu fico muito feliz, assim. Eu sou uma pessoa privilegiada, assim, porque eu tenho... Ela é minha mãe, ela é minha pastora, né? Ela é minha líder ali dentro da igreja. Sua amiga. Né? Minha amiga ali, eu posso contar com ela, posso desabafar com ela. Então eu sou muito grato a Deus pela mãe que ele me deu. E ela é uma pessoa realmente fora da curva, assim, sabe? Aí foi basicamente isso, né? Eu fui lá e aí a gente casou, né? E quando a gente casou, assim, como eu disse, Deus deu a possibilidade da gente pagar o casamento. Deus deu a possibilidade da gente conseguir mobiliar a nossa casa lá em Apucarana, né? E Deus, logo em seguida, deu a possibilidade da gente poder comprar um carro. Olha só, né? A gente comprou um carro, Deus abençoou, a gente comprou um carro lá. E foi uma bênção, sabe? Foi uma bênção mesmo em nossas vidas, assim, aquele carro. Lá a gente pôde trabalhar um pouco lá numa igreja lá no norte do Paraná, né? E eu toco bateria, né, dentro da igreja também. E lá eu pude tocar um pouco, né? Pude exercer esse ministério. Lá era quadrangular também? Não, lá não era quadrangular. E no começo, né? No começo a gente ia numa igreja e lá eu tocava bateria e não era quadrangular. Sim. E aí depois eu fui para quadrangular lá em Apucarana também. E aí, só que nessa quadrangular a gente ficou um pouco tempo. Tipo, foi uns 6 meses assim, eu não cheguei a tocar lá. Mas eu fui muito abençoado também lá, a pastora lá é excelente. E gostei muito daquela igreja, né? E logo em seguida, assim, Deus abençoou para a gente poder voltar para Curitiba. Era uma coisa muito difícil de acontecer, né? Para um temporário igual eu, assim, conseguir ir para algum lugar e ser transferido é uma coisa assim que não é para todos, né? Mas eu orava muito, pedia muito a Deus
e Deus ele preparou a pessoa certa, colocou no meu caminho e permitiu que eu pudesse ser transferido para cá, né? E aí, quando a gente veio para cá, e aí Deus começou a usar muito a gente, cara, dentro da nossa igreja ali. Isso a gente trocou de carro lá em Apucarana, Deus abençoou, para a gente comprar outro carro lá melhor, né? Deus abençoou, a gente comprou outro carro, e aqui Deus abençoou a gente com uma casa boa, né? E aí eu começo a lembrar, né, aquela promessa que aquela pastora me disse, que se eu fizesse as coisas certas, Deus mudaria a minha vida da água para o vinho, né? Aí aquele menino, né, que morava dentro da casa da mãe, né, ajudava nas contas ali, fazia, né, mas Deus, ele de fato mudou a minha vida da água para o vinho. Ele me deu uma mulher abençoada, me permitiu ter um casamento abençoado, um carro, uma casa, um trabalho abençoado, e aí no final ele me deu um ministério abençoado. Forte, hein, cara? Com certeza. Graças a Deus, ele restaurou a minha vida, aquela criança lá que não tinha nem chance de viver até os 5, né? E aí Deus foi lá e abençoou, e quando eu voltei para Curitiba, quando eu saí de Curitiba para ir para lá, eu estava assumindo o grupo de missões da minha igreja. Uhum. Só que daí eu fui transferido, aí tive que cortar aquela situação. Só que eu creio também que aquilo lá foi para me dar experiências, assim, sabe? De liderança no exército, para voltar e ser líder dentro de uma igreja. Porque eu vou te falar que ser líder dentro de uma igreja é difícil, irmão. Ah, não deve ser fácil. É difícil. A gente tem um grupo de missões ali na nossa igreja e a gente tem mais ou menos umas 30 pessoas no nosso grupo. É bastante, hein? E no pelotão era 40, né? No pelotão que eu comandava na época era 40. Mas eu vou te falar que 30 crentes dão mais trabalho do que uma companhia de soldados. Caramba. Né? 30 crentes ali dão trabalho, cara. E aí, ali na igreja, eu tento a todo momento, assim, colocar minha vontade dentro do bolso, assim, jogar lá dentro da palmilha do tênis e fazer a vontade de Deus. Amém, olha isso. Né? E eu tenho certeza que Deus tem abençoado a gente. Não tenho dúvida, cara. Deus, ele... aqui. Exatamente, Deus, ele abençoou muito, assim, a gente. E, cara, eu tenho vários testemunhos, assim, para contar do que Deus fez na nossa vida, da mudança. De fato, foi da água para o vinho, cara. Uhum. A gente não tinha nada, a casa da minha mãe, o chão era de cimento, não tinha forro. E Deus permitiu eu ajudar a minha mãe. Deus permitiu ajudar ela na casa dela. Meu padrasto estava se curando de câncer, e Deus permitiu ajudar o meu padrasto, né, e comprar remédios e ajudar ele na medida que eu podia, né, e eu sempre sendo fiel, cara, sempre sendo fiel. Quando eu escutei aquela voz daquela pastora me dizendo que eu tinha que fazer tudo certo, eu comecei a ser dizimista também. E o meu primeiro dízimo, eu lembro que ele foi R$5, cara. R$5. Ótimo. E agora eu olho o meu dízimo, tem dias que meu dízimo é mais de R$1.000, cara. Amém. E Deus, eu tenho sido fiel a Ele. E Ele tem retribuído a fidelidade, sabe? Ele tem me abençoado grandemente, e eu olho assim e penso que eu tenho vivido um sonho. De verdade, eu olho assim para minha casa, eu olho para tudo que eu tenho, eu olho para o ministério abençoado, eu olho para cada um dos meus liderados dentro da igreja, eu olho para aquelas pessoas que eu entreguei um panfleto para ela na rua, e hoje ela está lá comigo no ministério, ganhando almas para Jesus, né? Eu olho para famílias ali que a gente fez um trabalho com crianças, né? De Páscoa, de Dia das Crianças ali, e a gente, com cama elástica, algodão doce, chamou o menino. Aí veio o guri lá na igreja, lá pulando cama elástica, e agora eu olho, tá a família dele inteira na igreja, a irmã dele dança, e a mãe dele dança também, sabe? Todos eles ali. Então eu olho toda aquela situação, e isso aí me lembra mais uma coisa também, que eu começo a pensar, e se eu tivesse pulado aquele dia? Né? O tanto de coisa que eu teria perdido. Perdido pra caramba. Né? Tipo, a vida que Deus me deu, assim, é um presente, cara. Você só tinha perdido mesmo, porque você não ia pra um bom lugar, viu? Pois exatamente, é verdade. Como Deus trabalha, né, cara? Exatamente. Cara. E, cara, agora eu posso dizer duas coisas assim, cara. Se alguém tá me assistindo aí em casa, não sei, né? Posso mandar um recado pra ele? Não, você vai mandar. Ah, tá. Vai mandar. Se por um acaso alguém tá me assistindo aí em casa, eu não sei o que você tá passando, tá? Mas se por um acaso você tá pensando em desistir, tá pensando em parar, cara, não para não, cara. Não para não, porque eu tenho certeza que Deus, ele tem algo que nem você sabe, cara. A palavra de Deus diz que nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca sequer penetrou no coração do homem
o que o Espírito Santo tem preparado para aqueles que o amam. Então, você já parou para pensar que se eu tivesse parado, eu não teria vivido tudo isso que eu vivi? Eu não teria tido todas essas experiências, não estaria sendo abençoado? E eu vou te falar uma coisa, eu acho que ainda é só o começo. Ainda é só o começo. Deus tem muito para operar em nossas vidas. Eu tenho um desejo no meu coração que é missionário de ir para os povos não alcançados. Eu tenho o desejo no meu coração de ir para a Amazônia, né, ganhar almas para Jesus lá, fazer o nome de Deus conhecido lá, né, em outros países também. Então eu quero dizer para você aí de casa, não para, porque Deus ele tem algo que você nunca imaginou preparado para você. Você pode pensar que agora está difícil, que agora está complicado, mas eu vou dizer para você que melhor do que qualquer médico, melhor do que qualquer psicólogo, psiquiatra, é Deus. Ele é o melhor de todos, ele é a última palavra vem dele. E na minha vida, eu tenho certeza que enquanto o médico dizia que não tinha mais jeito, enquanto para os olhos humanos as pessoas diziam esse piá não vai dar nada, né? Mas Deus ele pensava assim, eu tenho um propósito na vida dele, e o propósito de Deus foi cumprido na minha vida, e eu acho que se a gente for continuar, vou falar até amanhã. Então eu acho que é isso, irmão, que é o meu testemunho. Eu podia falar alguma coisa, mas como você já falou, estamos aqui, mas hoje aqui eu testemunho em casa, estamos aqui na cidade industrial de Curitiba, mas eu queria que você convidasse para a turma conhecer a sua igreja. Tá, lá, com certeza. Convidar eles para lá conhecer, fazer parte da sua congregação. Beleza. A nossa igreja ela fica ali na rua Campo Belo, número 142, no bairro Campo Comprido, aqui em Curitiba. Se você é dessa proximidade ali, o nome da nossa igreja é IEQ São Fernando. E vai lá fazer uma visita pra gente. Eu não estou dizendo que lá é o lugar que você tem que ficar, né? A minha vontade não é que você venha para a minha igreja. A minha vontade é que você se aproxime de Cristo. Amém. Não estou dizendo que vai ser a minha igreja. Mas se você sentir no coração, se você ouviu aqui um pouco da minha história e dessa conversa que eu pude ter aqui com o Gilmar, se você quiser, né, provar um pouco desse amor que eu estou falando, desse amor que me alcançou, desse amor que me tirou do fundo do poço, vai lá, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem recebido. E pode ser que eu não esteja lá, mas eu tenho certeza que Deus, com certeza, ele vai estar. Amém, com certeza. Tenho certeza disso. Muito obrigado, João. Deus abençoe. Valeu, cara. Vida, viu? Tamo junto. A próxima, vamos voltar aqui para contar mais algumas coisas. Beleza, dei mais uns 3 dias de testemunho aí pra gente contar. Beleza, Deus abençoe. Amém. Obrigado, galera. Tamo junto.